Gálatas capítulo 1. Enquanto estamos procurando, eu vou estar trazendo então a direção à igreja do que deve acontecer nesse mês de junho. Janeiro nós trabalhamos, janeiro e fevereiro, a questão da palavra, principalmente na família de Marta, Maria, Lázaro. Como que Deus age, como que Deus atua e a visão na palavra. Deus mostrando que ela é a verdade e toda a nossa casa deve estar firmado na palavra. No mês de março, o pastor Maurício esteve conosco e nós trabalhamos a questão da família, um trabalho lindo que as professoras desenvolveram com as crianças, algo fantástico, mês da família. O mês de abril nós levantamos alguns temas, assim, não polêmicos, mas temas muito preciosos da palavra. Mesmo que o mundo diga algo, nós ficamos com a palavra. Mês de maio, nós trabalhamos a questão da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como que essa obra funciona de uma maneira perfeita. Deus nos dando uma direção, Jesus vindo, executando a obra, e a gentileza do Espírito Santo revelando toda essa obra preciosa que é a nossa regeneração. Mês de junho, iniciamos hoje então, a princípio três estudos já pré-elaborados que o Espírito tem nos direcionado. E é o que hoje nós começamos em Gálatas. No domingo que vem, nós vamos abordar o que isto causa, causa um certo desgaste, um certo sofrimento, não é fácil, é difícil, já queremos avisar. E depois nós vamos então, no Salmo 126, trazendo aqueles que levam a preciosa semente, eles voltam com alegria, com muita alegria, tá? Então nós vamos lá, Gálatas capítulo 1, nós vamos estar trabalhando a questão desse Evangelho. Nós vamos despertar a igreja agora para isto, uma vez que temos a palavra, uma vez que nós temos uma família fundamentada na palavra, uma vez que nós temos a consciência da Trindade, toda a obra perfeita realizada em Cristo, não tem por que mais nos acovardar diante desse mundo que jaz no maligno. Então nós vamos andar nessa verdade. Gálatas capítulo 1, vamos lá, do 6 ao 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos orar? Senhor, agora em nome de Jesus, livra-nos de toda e qualquer subjetividade, incredulidade, tudo aquilo que nos dificulta a sermos constrangidos pela Tua palavra, pela Tua verdade. Eu peço, Senhor, que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, dessa necessidade, e o Senhor venha falar com a Tua igreja, despertando-a para uma necessidade que é este Evangelho. Ajuda-nos, dá-nos a revelação em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu ia começar com Marcos, capítulo 15, verso 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém,
à medida que nós lemos esse texto, normalmente a pessoa já tem a predisposição de fechar-se sobre este assunto. Por isso de Gálatas. Porque aqui em Gálatas ele deixa claro, tá? E nós queremos trabalhar isso hoje. É muito claro aqui, 2 evangelhos. São 2 evangelhos existentes aqui no texto, tá? Muito claro. Versículo 6 novamente. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aqui você começa a identificar o seguinte: existe um evangelho que é pela graça. Existe um evangelho que é outro, que não é proveniente da graça. E aqui Paulo está escrevendo exatamente às igrejas da Galácia, dizendo o seguinte: vocês estão indo para o outro, vocês não podem sair do evangelho da graça. Tá? Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então vamos aqui elaborando isto. Primeiro, o evangelho segundo Cristo é o evangelho da graça. E ele tem um nome, é evangelho de Cristo. Sendo um evangelho de Cristo, não é um evangelho das possibilidades. Ele provém do alto, vem de Deus, ok? Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, seja Eliseu, seja Paulo, seja pastor Glênio, seja quem quer que seja no planeta Terra, ou mesmo um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, Paulo está dizendo, seja maldito. Seja maldito. Continuando. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. A ênfase, né? Ele repete isso 2 vezes. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E aqui, ele repete pela 2ª vez, mas ele coloca algo que ele descreve em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos ler logo a seguir. Onde no capítulo 15 ele diz o seguinte: eu vos anuncio um evangelho, o qual também recebestes, e no qual permaneceis. Ou seja, aqui também em Gálatas, eles já receberam o evangelho da graça. E aí ele está dizendo, se alguém trouxer outra coisa, seja maldito. 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, o evangelho que Paulo traz e que nós cremos que estamos trazendo a esta comunidade, não é no sentido de agradar, passar a mão, aglomerar pessoas, agradar homens, mas é sim um evangelho da fé, daquilo que eu não posso, mas ele pode, daquilo que foge à minha capacidade, mas ele é capaz de fazer. Versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, nessa linha crescente nossa, o outro evangelho, que Paulo diz, não é outro, mas alguns inquietam, trazendo uma mistura, ele vai dizer que é um evangelho segundo os homens. O que significa isto? É o evangelho da lógica, da possibilidade,
do explicável, daquilo que faz parte da razão. Então, é o evangelho segundo os homens. Se eu posso entender, se eu posso tocar, se eu posso comprovar empiricamente, esse evangelho é dos homens. Tá? É interessante que ele fala aqui no versículo 11, exatamente que nós lemos, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, perdi aqui. É o versículo 12 agora. Porque não recebi nem aprendi, ou seja, o evangelho segundo os homens, você aprende, é uma regrinha, você faz assim, é assim. Então ele diz que o evangelho que ele recebeu, não aprendi de homem algum, mas foi pela revelação. Tá? Então, eu montei um esqueminha aqui apenas para nós termos isso mais claro. O evangelho segundo os homens é através do entendimento, é através do aprendizado, é através da lógica, é através da razão. O evangelho segundo Cristo, ou evangelho de Cristo, é pela graça, é revelação, é mistério. Precisa ser revelado. Tá? Então, esses dois, nós precisamos ter clareza, porque esse mês de junho nós vamos estar exatamente abordando isto. A igreja deve ter consciência de que você pode morar do lado de uma pessoa durante 60 anos. A pessoa pode ver que você é uma pessoa diferente, há algo nela ou há algo nele que é diferente. Eu estou percebendo. Ele não é como os demais homens. Só que, se você não falar, se você não pregar o evangelho, não tem como essa pessoa ser salva. Então nós temos aí, vamos começar a mexer com esse assunto. Temos que pregar o evangelho. Então vamos lá ver algumas coisas que são extremamente importantes. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, bastante conhecido para alguns, para outros ainda não. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Muito bem, o apóstolo Paulo então diz aqui, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o outro evangelho nos causa vergonha. O Jean nos contou quarta-feira à noite, aqui, que ele encontrou, eu não vou falar o nome da religião, mas ele encontrou na esquina, de repente alguém já identifica, né? O Jean estava vindo aqui para a comunidade, né? E nós, no domingo, temos uma aparência, né, de cristãos, nós estamos indo para a igreja, às vezes com a Bíblia na mão, e aí a pessoa começou a interpelar, e aí a pessoa diz o seguinte, vocês estão indo lá tem dízimo? Lá tem dízimo. E aí o Jean deu uma explicação fantástica, Jean, precioso, porque a pessoa lembra de alguém, certa vez no país, que pegou o dinheiro, abriu a Bíblia, colocou dinheiro dentro da Bíblia e foi embora para os Estados Unidos. Não sei se alguém lembra desse caso. Ou seja, esse evangelho nos causa vergonha. Nos causa ou não causa? Causa. Falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, usando o nome de Deus, fazendo mais um negócio tremendo no Brasil, e de repente isso nos causa vergonha. Mas o apóstolo Paulo diz assim, o evangelho de Cristo, não. Porque o evangelho de Cristo, ele transforma. O texto diz assim, porque o evangelho de Cristo, ele é o
poder. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa que eu sei que para alguns já isso é muito claro, mas para outros ainda não. Não existe poder maior. Você pode ensinar a Bíblia durante 30 anos, 40 anos a pessoa vai conhecer tudo a respeito de Bíblia, mas se você omitir o Evangelho, a pessoa está impossibilitada de ser salva, porque para a salvação de alguém tem que ser o Evangelho. É específico, é claro. Eu ontem fui colocar o azeite que eu trouxe da Argentina, porque todo mundo faz isso, né? Os bons elementos que vão à Argentina, compra aquele de garrafão de 5 litros, e daí vai colocando num vidrinho que você compra caro no mercado, extra virgem, porque daí quando você recebe a visita, você tem lá, né? Nossa, esse é o azeite. Esse é o azeite vindo da Argentina, naquele galão de plástico. Mas o gosto é tremendo, né? Você sente o aroma. Aí estava eu transportando daquele galãozão para o galãozinho. E aí você usa um funil, né? Você sabe muito bem o que é funil. A boca grande, mas lá embaixo. Dá certinho, no buraquinho. E aí eu enchi de azeite. Ok. A palavra de Deus tem uma boca enorme, ela é poder em todos os sentidos, Deus opera pela sua palavra, mas para salvar alguém é o Evangelho. É ali que entra no coração da pessoa, é ali que ela vê exatamente a chave onde tudo transforma, tudo muda, tudo fica às claras. Por isso que aquele cântico, né, que passa pelos séculos, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, naquele lugar, onde é nos mostrado através do Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui, olha, você pode, como depois, não é o nosso assunto hoje, mas como ele depois vai abordar em Corinto. Se vocês tiverem 10.000 pedagogos, 10.000 professores, todavia quem gerou vocês fui eu pelo Evangelho. Então gerar alguém, trazer alguém à vida, trazer alguém à regeneração, ao novo nascimento, é através do Evangelho. E não segundo os homens, mas o Evangelho de Cristo. Então vamos lá para Efésios 6:19. Onde Paulo vai exatamente pedir à igreja de Éfeso que quando você for orar por alguém, por ele, digo, ele diz, ore por isto. Então, vale até a pena aqui ressaltar. O Cláudio e o irmão Renato têm feito um trabalho lindo de entrega de CDs, às vezes ali no terminal, às vezes na quarta-feira à tarde, às vezes na quarta-feira após o expediente, 6 horas. Eles têm trabalhado dessa forma. Cadê o Via Vanderleia? A Vanderleia está ali. A Vanderleia tem feito um trabalho lindo, escrever cartas com a pregação do Evangelho. E eu fiquei sabendo, Vanderlei, que é seu pai que leva as cartinhas agora. Você é o pai, o seu expedito, tá? Então são várias formas de você pregar o Evangelho. Então quer orar pelo irmão Renato, pelo Cláudio? Quer orar por ela? Quer orar por mim? Senhor, conceda-lhes a graça que está em Efésios 6:19. Vamos ler? E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Para fazer notório, conhecido, trazer às claras, né? Trazer luz, o quê? O mistério do Evangelho. Porque Evangelho segundo Cristo não é ensinar. Eu posso ensinar uma pessoa, como nós encontramos isso em muitas igrejas. Você vem aqui para a igreja, você levanta a mão e aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a pessoa faz isso, ele aceita. Tá?
Aí a regra diz o seguinte: então agora você deve fazer sua pública profissão de fé. Aí você fala à igreja que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Aí tem mais uma questão, você precisa ser batizado nas águas agora para testemunhar isto, que você aceitou o Senhor Jesus. E você faz isto, só que não muda absolutamente nada na sua vida. Você saiu de uma igreja e entrou para outra igreja. Aquela igreja tinha normas, agora você entrou para outra que tem outras normas, mas você continua sendo a mesma pessoa, agora com um sofrimento psíquico maior, porque você quer fazer a vontade de Deus, mas o seu velho homem está lá dentro e você não consegue. E aí nós temos pastores se suicidando, nós temos pessoas que estão envolvidas com o dito evangelho, em hospitais psiquiátricos, porque não tem paz, através desse evangelho segundo os homens. Então, Paulo está dizendo, me ajudem, orem, para que quando eu for pregar, eu não caia naquilo que Gálatas está caindo, voltando ao outro evangelho, que eu possa fazer notório esse mistério, porque literalmente é um mistério. Não é um evangelho segundo as possibilidades, segundo a razão, segundo a lógica. É um evangelho segundo a graça de Deus. Mistério. E esse mistério é revelado em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler agora o versículo 26. Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Eu sei que todo mundo já viu isso, mas se eu sou casado tem aliança, não tem? Estou dando dicas aqui. O que eu tenho dentro da minha mão esquerda? Aliança? Os dedos? O dedão? A mão em si? O que eu tenho aqui dentro da minha mão? Viu como é difícil? Se eu falar que eu tenho aqui uma aliança, quem vai acreditar? Levanta a mão. Eu tenho uma aliança aqui. Ixi, minha voz está feia, hein? Ninguém acredita em mais nada aqui. E se eu disser que eu tenho aqui uma bala, quem acredita nisso? E se eu disser aqui que eu não tenho nada? Ixi, ninguém acredita em nada mesmo, né? Agora, dá uma olhada nisso aqui. Tem uma bala, tá? Você está vendo isso. O que é revelado? É quando algo, você lê na Bíblia, não entende, mas um dia os seus olhos são abertos. Se você chegar para alguém agora, por exemplo, conversando aqui com o Leandro, Eliseu disse que tem uma bala na mão dele, mas não era uma bala, era só um papel. Aí já começam as dúvidas, questionamentos e tudo mais, enfim. O que eu quero trazer para a igreja? Paulo está dizendo o seguinte, esse evangelho foi revelado a quem? Aos seus santos. Olha só o versículo seguinte agora, o 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério é esse que o evangelho revela? Cristo dentro de você, Cristo em vós. Eu não sei quantos estiveram aqui na quinta-feira, mas quinta-feira nós tivemos um estudo para mim muito importante, né? A respeito do que existe uma prática muito grande em Cascavel, em Toledo. Isso vem desde 1264, quando o Papa de número 182, chamado Urbano IV, instituiu algo chamado Corpus Christi, em que
Cristo está passando por aqui. E, gente, o mistério do Evangelho é Cristo em vós. A alegria que o Evangelho produz no indivíduo é que eu posso estar dentro da Igreja Católica, eu posso estar dentro da Igreja Batista, eu posso estar dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu posso estar dentro da comunidade, mas quando é revelado que Cristo é a minha vida, há uma alegria tremenda no coração. E outra coisa que é sobrenatural é que agora eu estou crucificado com Cristo. Agora Ele é a minha vida, Ele é o meu dono, Ele é meu ser, e eu vivo exclusivamente para a glória dEle. Com todas as limitações desse corpo físico, ainda Ele deixa claro que eu começo uma obra em você, e eu vou completar essa obra. Descansa, porque esse Evangelho é um Evangelho da graça. E o que é mais impressionante dentro desse Evangelho é que quanto mais de Cristo, mais você vê a sua sujeira. Se não fosse a graça, você estaria totalmente perdido. Mas aí Deus vem e nos restaura completamente. Amém? 1 Coríntios 15 então, estou terminando, viu gente? Só mais um instantinho. 1 Coríntios 15... Vamos ler então de novo, dos versos 1 até o verso 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui nós já falamos, já lemos, repetimos, enfatizamos, mas como nós temos projeto de que para o Brasil, gente, você pode orar, e nós vamos orar, e nós na quarta-feira oramos com os homens, porque a palavra orienta isto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, enfim, nós oramos por isso. Mas para mudar, de fato, uma nação, é necessário que essa nação seja do Senhor Deus. Sejam novas criaturas. Se é para governar, vamos governar segundo o coração de Deus. Se é para fazer, vamos fazer não para a aprovação dos homens, mas para a glória de Deus. Se é para comer, vamos comer para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Então, existe sim uma esperança muito grande nesse país. Existe uma esperança muito grande para a cidade de Cascavel. E a esperança é o que nós já lemos em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança não está num governo ímpio, num governo sem coração em Deus. A esperança está nos filhos de Deus se posicionando e se colocando diante de Deus para a glória de Deus e anunciando o Evangelho. Senão, não tem como mudar isso. É necessária a pregação. Então, a sugestão não é que você saia falando aí para todo mundo a respeito da Bíblia, a respeito da palavra. É que você saia e anuncie uma coisa só, específica. É o Evangelho. E aqui está descrito isso. Tá? O que é o Evangelho? Primeiramente vos entreguei, versículo 3, o que também recebi. Lembra que ele disse em Gálatas, eu não recebi de homem algum, mas por revelação. O que ele recebeu? Recebi, o que ele diz aqui? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ótimo, ele recebeu isso. Como que ele mostra esse mistério? Como é que isso se torna notório? Qual é o milagre que ele mostra Cristo em nós? Nós vamos lá, Romanos capítulo 6 agora. Romanos 6.
Versículo 6, né? Que lindo. Que lindo. Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém. Deus seja louvado. Jean, o seu velho homem morreu, Jean. O velho homem do Renê morreu. O meu velho homem morreu. Jesus morreu, mas o nosso velho homem morreu juntamente com ele. Que boa notícia é essa que Paulo quis que nós orássemos por ele, pediu, e nós devemos pedir para todos para que orem. Quando você sair pregar o Evangelho, você poder dizer o seguinte: sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que você morreu juntamente com Cristo, seu velho homem foi destruído no corpo do Senhor Jesus Cristo. Isto muda a sua história. Não é apenas aceita Jesus e vem aqui, agora são duas vidas dentro de uma só, vira uma bagunça. Um é santo, o outro é pecador, vira um balaio de gato. Isso é terrível, isso desgraça o homem. Agora, quando você mostra essa realidade, a boa notícia do Evangelho, o seu velho homem foi com ele crucificado, morreu, acabou na cruz do Calvário. Aí nós temos uma outra boa notícia, aqui mesmo em Romanos capítulo 6. Agora sim, o versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Ele morreu, nosso velho homem morreu. Ele foi sepultado, o nosso velho homem foi ali sepultado, acabou, destruído. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, versículo 9, havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também eu, Devair, Eliseu, Adevanir, Devanil, é tudo Devanir aqui, né? Meu Deus do céu, eu nunca vi tanto Adevanir, Devair, Devanil numa igreja só. É para acabar, né, Moisés? Todos nós, aqui o texto, claro, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você vai pregar por aí, vou pregar. O que você vai pregar? Não precisa muita coisa, não precisa conhecer muita Bíblia, não precisa, você só vai poder dizer isso aqui, olha, eu ouvi algo sobrenatural que não é do homem, que não se entende, não tem explicação. Por que não tem explicação? Porque a morte de Jesus aconteceu na história há mais de 2000 anos atrás. Só que a palavra de Deus diz que lá em João 12:32, quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. E sabe o que aconteceu lá naquele dia? O meu velho homem foi com ele crucificado. Aí a pessoa vai dizer assim, você é louco, isso não existe, você nem tinha nascido ainda. Pois é, esse evangelho é loucura, é loucura. Mas aquele que recebe como sendo palavra de Deus, ele tem os seus olhos abertos e ele vê exatamente como está escrito na palavra. Ele se vê crucificado com Cristo e ele ganha essa experiência sobrenatural. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é tão libertador
que mesmo que ele esteja dentro de uma igreja, ele tem aquele frescor da palavra que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou nessa igreja por quê? Porque eu gosto da comunhão dos irmãos, eu gosto do louvor, eu gosto de estar junto, mas sabe de uma coisa? Aquilo não me prende, porque eu estou em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Isso é fantástico. Agora, fantástico, mais fantástico ainda, você vai ver agora, que está em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 17 a 21. Eu não sei se é empolgação, se é fome, se é frio, mas tá bom aqui o negócio, viu? 1 Coríntios 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Você está vendo? Você percebe isso aqui? Não é sabedoria de palavra? Não é encher linguiça? Não é falar bonito? Não é nada disso. Ele deixa claro isso. Não é em sabedoria de palavra. Porque Paulo era um homem muito sábio. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha conhecimento, que a ponto de Pedro dizer na carta dele, Paulo diz algumas coisas que para nós é difícil de entender. Mas era por revelação. Agora aqui então ele diz, olha, não é por sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a importância está na cruz. Todo o mistério está na cruz. Toda a obra da revelação de Deus está ali, nessa obra tremenda, sobrenatural, que nós vimos no mês de maio a respeito desse projeto de Deus lindo, que é a crucificação do seu Filho. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Percebe isso? É loucura, é loucura. Quando a pessoa tenta entender isto com o seu entendimento, com a sua razão, com a sua lógica, vai dizer assim, vocês estão loucos, é um bando de louco. Aliás, teve gente aqui que não veio na comunidade porque falaram aqui que aqui é heresia, que aqui é loucura, que aqui é uma seita. Aqui não é nada disso, gente. Aqui nós pregamos a palavra. E quando Deus abre o entendimento, essa pessoa fica louquinha da Silva mesmo. Né? Porque passa a crer nesse mistério que é revelado pela graça de Deus. E aí diz, olha só, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ele vê com a mesma visão de Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele tem essa revelação. Tanto é que depois o pessoal fica realmente assim, né? Olha, vocês só falam isso agora? Só falamos isso. Nós ficamos meio bitolados a isso. Sabe por quê? Porque isso me tirou do lamaçal do pecado. Isso me tirou da lama. Isso me tirou da sujeira. Isso me trouxe vida. Então, é isso que nós ministramos. Versículo 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E agora vem o 21, que é uma delícia. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ah, gente, por isso que tem que pregar, gente. Por isso que tem que pregar. Você pode ser um testemunho fantástico onde você estiver. Você pode exalar o bom cheiro de Cristo por onde você passar. Mas se você não pregar o Evangelho, fica faltando. Por quê? Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Existe uma teoria, ou não podemos dizer que é uma teoria, mas é uma linha, onde as pessoas, não, Deus, a salvação é pela graça, então não precisa pregar porque Deus há de salvar os que são seus, os seus eleitos. Isso é uma heresia. Como é que a pessoa vai crer se não pregar? Aprove a Deus salvar aos que creem pela pregação, né?
aqueles que hão de receber a palavra precisarão ouvir a palavra. Então, gente, é fantástico isso. Eu sou apaixonado por isso. Romanos 10:17 é o penúltimo texto. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem. Eu não recomendo ninguém pregar o evangelho segundo os homens, porque só frustra. Só frustra. Eu quero aqui despertar a igreja. E esse mês nós vamos trabalhar isso. Domingo que vem, eu gostaria que você não perdesse. Porque domingo que vem, o que causa a pregação desse evangelho segundo Cristo? O sofrimento que isto causa, né? Você vem aqui para você ouvir que se você não crê nisso, não sai falando isso. Agora, se você crê nisto, esteja preparado para todo tipo de retaliação. Mas, depois no outro domingo, nós vamos abordar aquele tema. Aquele que sai chorando e com lágrimas, ele voltará com alegria, trazendo os seus feixes, os seus molhos, os seus frutos para a glória de Deus. Então, eu queria deixar aqui muito claro, são dois, da possibilidade e da graça, o Evangelho de Cristo, esse mistério que nos é revelado através desse poder maravilhoso de Deus. O último texto, então, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, tá? Efésios 2 eu acho assim, aquela chave, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E eu decorei não por decorar, mas é que é tão lindo que não tem como não decorar. Efésios 2, versículo 5. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu pulei um? Não, faltou 6, não faltou? E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Normalmente a gente pula o 7, mas hoje a gente vai ler o 7. Para mostrar, no dia 3 de junho de 2018, as abundantes riquezas da sua graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é o Evangelho, que muda, que transforma, que faz de fato de uma velha a uma nova criatura, a ponto de nós testemunharmos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá? Pela graça de Deus. Isso ninguém bate no peito assim, não, eu recebi essa revelação. Não. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. É dom de Deus. Não vem das obras. Não foi porque você leu muito a Bíblia. Não foi porque você buscou demais. Não. Pela graça de Deus. Amém? Gente, isso vai nos impulsionar. E eu quero impulsionar esta igreja. Só vamos ter mudança, de fato,
dentro de denominações, dentro da nossa sociedade, é quando as pessoas forem transformadas pela graça. Tá? E aí sim, a esperança para Cascavel. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Gente, Deus seja louvado por esse domingo, né? Vão guardados em nome de Jesus.